Ok, pessoal, tudo bem? Primeiro, vocês estão conseguindo ver a minha tela? Tá tudo certo? Então tá bom, espero que agora tenha resolvido o problema. Então vamos começar a falar um pouco da nossa parte aqui de incrementalidade e a parte aí do teste de GeoLift, né? O que seria esse teste de GeoLift? Como que você faz? Onde você vai fazer, tá? E, na verdade, assim, muitas pessoas, para chegar nesse nível de teste, demora um pouco de tempo, porque muitas pessoas não sabem como fazer. Ok, ok. Então, basicamente, esse teste, ele é um teste que você, se você for perguntar nas empresas, assim, não são todas as empresas que fazem, mas é um teste que ele vale muito a pena, principalmente aqui no Brasil, porque o Brasil é um país assim muito grande, é um país que tem bastante região, então é por isso que o teste geográfico ele é um teste muito interessante para ser explorado, principalmente quando você está mexendo com coisas em uma escala mais nacional. Ah, Fernanda, tenho ali um mercadinho local. Posso fazer GeoLift? Vai ficar um pouco difícil. Porque o geolift, primeiro, o geolift ele precisa de uma região teste e região controle. Quando você está falando de um mercado local, geralmente você está falando de uma região só. E também, muitas vezes, até para perceber o efeito ali do tráfego, você vai ter que ter um investimento, muitas vezes até grande, por menor que a região que seja, assim, quanto menor ela for, um pouco mais de investimento você vai precisar. Então, é por isso que aqui eu recomendo, principalmente se você mexe ali em uma região, por exemplo, trabalho na região Sudeste, ou trabalho na região Sul, ou trabalho a nível Brasil, porque daí você consegue implementar esse teste da melhor maneira possível, tá? E como que é, na verdade, esse teste de GeoLift? Então, vamos começar aqui com um exemplo clássico ali, principalmente quando você está fazendo ali propaganda e propaganda offline. Então, você tem aqui, por exemplo, uma tarefa, um desafio que você quer implementar o Apple TV. Você quer implementar ali a televisão, quer fazer teste com televisão, quer ver se as pessoas que, né, o efeito deste canal Apple TV aí na geração de receita da sua empresa. Você pode fazer algo a nível nacional, ou você pode fazer algo a nível mais regional para você ver se na região funciona e depois você escala para o país inteiro. Então, quando você faz esse teste de inferência causal, o que você vai estar dizendo? Você está dizendo que você vai fazer uma comparação. Você vai fazer uma comparação de como era o seu dado antes do tratamento. Então, você vê aqui que você tem uma linha, que é uma linha chamada de intervenção, que aqui é o início da sua campanha. E aí você vai comparar o efeito antes e depois. E o antes você já tem, que é o dado histórico. O depois, basicamente, ele vai ser calculado. Ele vai ser projetado, vai ser um modelo que vai fazer uma previsão de como aquela região seria sem essa interferência. E aí você vai comparar aos resultados com a interferência. E aí essa diferença aqui é a diferença de tratamento e essa diferença que vai ser atribuída ao canal Apple TV. Então, geralmente, muitas empresas, por exemplo, o Nubank usou muito isso para, por exemplo, antes de investir em jornal nacional, por exemplo, investir em coisas muito mais robustas em nível de marca. Teve alguns testes a nível local também para entender se isso gerava alguma receita. Quando a gente fazia isso a nível de aquisição de cliente, agora é branding, é a situação um pouco mais diferente, mas quando a gente queria ver se isso tinha alguma aquisição, trazia alguma coisa a nível de performance, foi dessa forma que a gente fez, e é algo que já existe biblioteca pronta para isso. Então, não quer dizer que você vai ter que saber toda a matemática do início. Não. Aqui eu vou explicar para vocês um pouco como que funcionam os princípios, mas existem bibliotecas que já fazem o cálculo já certinho para você, tá?
E aí, esse modelo de GeoLift, ele vai falar basicamente, né, qual que é ali a probabilidade, o lift que esse canal trouxe ali, dado um certo grau de certeza. Então, lembrando que aqui nós estamos trabalhando com probabilidade, a gente está trabalhando com intervalo de confiança, a gente está trabalhando aqui com algumas noções assim estatísticas. Não quer dizer que é realmente o lift de 5, 10% que você viu, que você tem 100% de certeza. Mas você vai saber que esse lift que a ferramenta disse que trouxe, existe ali uma probabilidade muito baixa de que é só acaso, que é coincidência. Então, aí, beleza. Então, você pode confiar um pouco mais, tá? E, assim, para você que quer aprender também o nome dessa técnica, como que você gera esse controle projetado aqui, isso chama Synthetic Control. Então, basicamente, ele vai fazer ali, no nosso caso do GeoLift, ele vai pegar algumas regiões, ele vai pegar ali regiões do Brasil que se assemelham a essas regiões que nós vamos testar, e eles vão criar ali um controle sintético. Então, não é que você vai, por exemplo, fazer um teste em São Paulo e você vai escolher Minas como controle. Você vai escolher, na verdade, o seu controle vai ser ali uma série de estados do Brasil que, com diferentes pesos, eles se tornam parecidos com São Paulo. Então, é um controle sintético, não é um controle real que você usa. E isso é muito importante. Por quê? Porque você consegue ter ali uma semelhança muito poderosa comparado se você for escolher somente um estado aleatório ali do mapa. Porque ele vai ver as diferenças de perfil das pessoas, ele vai ver a diferença no crescimento daquelas regiões e ele vai fazer um controle muito específico e muito customizado para aquela situação. E muitas vezes pode ser que, por mais que estados sejam parecidos, pode ser que esses estados, às vezes, em algumas épocas do ano, tenham comportamentos diferentes. Então, que é um dos casos que eu vou mostrar para vocês na região sul do Brasil que aconteceu. Então, é por isso que nós usamos esta metodologia no lugar de só apontar ali no mapa, quero essa região para testar, tá bom? E também a gente vai ver no R, esse aqui é um print que eu fiz, que aqui a gente está falando aqui dos Estados Unidos, mas vocês podem ver aqui que ele está vendo, ó, pesos do modelo. Então, ele vai criar esse modelo, esse controle sintético, e cada estado, cada região ali de controle vai ter um peso diferente para formar aí esse controle novo, ok? E aí a gente pode ver também no R o quão eficiente, o quão semelhante esse controle é também. Então, é algo assim que vale muito a pena a gente começar a explorar isso e este método, tá bom? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Não? Beleza. E aí, vocês vão fazer. Desculpa, eu tava falando aqui no Sim. mudo. Ah, Os critérios para decidir o controle sintético depende mais do negócio ou tem alguns critérios gerais? então, existem, por exemplo, eu vou até mostrar aqui, né, a evolução de como que você escolhe o controle. Mas, na verdade, com o que vai acontecer? O modelo aqui, o R, por exemplo, ele vai fazer várias simulações das regiões e ele vai fazer quase que uma correlação entre as regiões para entender quais delas são mais parecidas para você ir fazendo o teste, sabe? Então, geralmente isso se você usar a biblioteca do R, mas, por exemplo, quando eu comecei a fazer isso e não tinha biblioteca do R, eu nem sabia que isso existia, era basicamente eu fazia uma análise exploratória dos dados. Então, por exemplo, eu estava trabalhando em cartão de crédito, tá? Aí eu queria fazer esse teste, aí eu basicamente olhava, por exemplo, nos diversos estados do Brasil, qual que era a distribuição do Serasa das pessoas nesses estados. Daí eu via que tinha estados que tinham uma distribuição muito parecida. Aí eu olhava assim,
Então, dependia, né? No caso do cartão de crédito, era distribuição do Serasa, era crescimento também. Então, eu via que tinham estados que o crescimento mês a mês também estava parecido. Então, aí eu via idade parecido, perfil demográfico também parecido. Então, eu olhava ali, era quase meio que no zoiômetro mesmo, eu olhava e via que fazia sentido escolher aquelas regiões por análise exploratória. Mas aqui a gente está falando aqui de um modelo matemático. Aqui, se você vai ver que é a biblioteca que vai escolher, ela que vai rodar as simulações sozinhas. Então, depende muito de como que você vai rodar esse teste. Beleza. Obrigado. Então, como que eu fiz teste geográfico, né? Então, eu sempre trabalhei com empresas, assim, a nível nacional. Então, eu sempre busquei tirar vantagem disso. E como que eu fui fazendo teste geográfico? Nossa, o Brasil é tão grande, eu sempre faço teste AB com site, eu faço teste AB com propaganda, mas como que eu posso usar as regiões do Brasil como teste e controle, né? E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre essas técnicas e elas foram amadurecendo ao longo do tempo. Então, qual que eu fiz a primeira versão? A primeira versão eu fiz basicamente no zoiômetro. Então, foi realmente, eu peguei o mapa do Brasil, olhei ali e falei, quer saber? Eu vou fazer aqui um teste geográfico e eu quero saber, por exemplo, se rádio funciona. Aí, o que eu vou fazer? Eu preciso de uma região de teste e uma região de controle, porque eu não vou ficar testando rádio no Brasil inteiro. Eu preciso fazer isso numa escala menor. Aí eu olhava e via, por exemplo, nessa análise exploratória de dados, perfis semelhantes. Então, qual estado que tinha um perfil semelhante? Aí, por exemplo, no caso de uma financeira, é crédito. No caso de um e-commerce, por exemplo, pode ser proporção de mulher, homem, pode ser renda, pode ser taxa de crescimento, conversão no site, enfim, perfis que são ali semelhantes para que vocês comparem, né? E escolham essas regiões. E aí, quando eu escolhia essa região, eu fazia uma técnica, que é uma técnica muito conhecida na área de inferência causal, que chama diferença por diferença. E o que era esse método de teste de diferença por diferença? Eu coloquei aqui um artigo aqui do Matheus, que ele é um data scientist do Nubank, ele é um das maiores referências em inferência causal aqui, ele tem até um artigo que ele explica, e ele usa inclusive um exemplo real, que é para teste de outdoor no sul do Brasil, inclusive eu estava nesse teste, e inclusive a gente usa isso para processo seletivo também lá. E basicamente, qual que é a diferenças e indiferenças? Basicamente, você vai comparar o efeito. Então, por exemplo, eu quero saber aqui do outdoor. O que aconteceu antes e depois, e eu vejo um lift ali, mas também eu levo em consideração uma região semelhante e vejo quanto que aquela região semelhante sem o canal ela cresceu. Se ela cresceu também, se ela baixou, então eu vou fazer essa diferença. Eu comparo o antes e depois da mesma região e também vejo a região controle e vejo se ela cresceu também, se ela baixou, se ela permaneceu flat, e aí eu descubro qual que é o impacto real desse canal. Então aqui, por exemplo, é como se fosse o exemplo. Então aqui seria a região de Florianópolis, aqui que é o nosso controle, tá? Aqui seria a região de Porto Alegre e aqui seria a projeção de Porto Alegre caso eles tivessem o mesmo comportamento que Florianópolis, porque eu sei que Florianópolis é uma região muito parecida com Porto Alegre e Florianópolis cresceu, então provavelmente Porto Alegre vai crescer também. Aí eu projeto essa curva e eu vejo quanto que aconteceu no real. Aí essa diferencinha aqui é a diferença que eu falo que foi por causa do outdoor, aqui no caso, tá? Então, essa que é a técnica, tá? Até o artigo tá aqui para quem quiser explorar, é muito bom esse material para quem quer saber
causal model, tem a parte também de synthetic control aqui, então é bem interessante, tá? E aí, era isso. Escolhia a região na mão, fazia diferenças por diferenças. Existe muito data scientist, existe muita gente na área de marketing que ainda calcula diferença por diferença. Só que o grande problema é o seguinte: primeiro, você está fazendo uma suposição muito forte de que as duas regiões têm a mesma taxa de crescimento, elas estão se comportando da mesma forma, o que não pode ser verdade. Pode perguntar, Ica. Ah, acho que ficou um pouco confuso para mim a aplicação. No caso, você disse que vai testar o rádio em uma região, certo? E Uhum. aí seria um canal a mais do que os que já tem. Exato, exato, Aí, exato. no caso, seria para medir o impacto em receita, certo? Isso, receita, aquisição de cliente, sim. Mas a diferença de receita do rádio não já seria suficiente? Não estou entendendo qual seria a necessidade real nesse caso. É que você vai saber o impacto real do rádio, então você vai ter essa conversão incremental e você vai ter um custo, certo? Certo. Para trazer. Aí você vai comparar o custo de aquisição do rádio. Esse custo de aquisição do rádio é rentável ou não é rentável? Tá. Mas isso a gente já não teria, né, no caso de uma mídia que não seria online, né? Então, exatamente. Então, aqui a Entendi. gente está falando. Aí eu vou explicar um pouco mais da aplicação e onde que a gente usou esses casos. Mas geralmente a gente usa isso muito para medição de mídias onde você não tem um traqueamento muito confiável, entendeu? Então, por exemplo, ou se não, alguns canais que sofrem muito a interferência de outros. Então, por exemplo, televisão, rádio. Tem um exemplo do Mercado Livre que eles usam, eles queriam saber afiliado, o quanto que o afiliado estava, na verdade, canibalizando os outros canais, entendeu? Aí, na verdade, o que eles fizeram? Eles fizeram um teste invertido. Eles, na verdade, removeram o afiliado de alguns estados e aí viram a queda, entendeu? Se realmente teve uma queda pronunciada ou não, se foi uma queda menor do que o esperado, entendeu? Então, são canais onde você ali o traqueamento não é tão confiável. Se você já tem, por exemplo, canais digitais, canais onde você já tem o tracking forte, aí você pode fazer o normal mesmo, antes, depois, que aí Obrigado. já fica ok. Aí depois, o que que eu fiz? Aí eu comecei a sair aqui na coisa meio amadora e comecei a fazer aí uma correlação entre os estados. Então, eu comecei a usar Python aqui, comecei a, não, vou usar Python, vou usar aqui a função de correlação entre os estados, mas aí eu comecei também, usei a correlação, continuei usando a diferença por diferença, só que aqui a gente tem um outro problema, que a correlação é sempre 1 a 1. Então, eu sempre vou ter uma região teste e sempre vou ter uma região controle. Só que muitas vezes pode ser que essa região controle não seja muito parecida com a do teste. Aqui você está pegando a região menos pior. Então, aí também pode ser que não faça tanto sentido. E a outra coisa também que eu vi como problema é que tinha, por exemplo, estados que eles eram correlacionados entre si, mas tinham tamanhos muito diferentes. Então, eu via, por exemplo, Florianópolis com Amapá. Por exemplo, a diferença aí da população também era diferente. Então, pode ser que tinha esse componente de tamanho que podia afetar o meu teste. Então, fiz uma vez e falei, não, da próxima vez eu vou fazer melhor. E aí foi
por isso que eu comecei a explorar mais e comecei a conhecer algumas bibliotecas, né? Então, eu conheci essa biblioteca, que é chamada Causal Impact, que é uma biblioteca do R também, que faz esse estudo de inferência causal, mas é uma biblioteca um pouco mais geral. Deixa eu ver. O volume tá bom, né? Eu coloco aqui. Um pouco mais geral. E aí, eu fiz também um estudo aqui com o GeoLift, que é a biblioteca que nós vamos usar. Esta biblioteca, tanto o Causal Impact quanto o GeoLift, elas são todas feitas no R, tá? Porque tem os pacotes estatísticos aí no R. Mas aí o que aconteceu, né? Lá no Nubank a gente decidiu meio que internalizar o, o GeoLift, porque o que que acontecia, né? A gente decidiu usar Python, todo mundo usava Python, rodava o modelo no Python. Aí o pessoal do Nubank decidiu meio que dar uma adaptada na biblioteca e gerou in-house. Então você pode ver que a evolução dos modelos foi ali. Bem assim, foi um processo, né? Não foi algo que desde a primeira vez eu já executei, eu já li, já sabia fazer tudo, né? Então aí mostrando para vocês que o começo é complicado para as pessoas. O Arthur, você é do Mercado Livre, né? Fui. Você usou bastante, né, o GeoLift lá, né? Usa muito lá. Usa o tempo todo. Inclusive, tem um artigo, acredito, acho que tem um artigo que fala um pouco. Muito bom. E aí, né? Agora a gente vai falar um pouco mais da aplicação. Então, qual que é a aplicação desse GeoLift, né? Então, basicamente, o que que nós vamos aplicar? Isso, deixa eu só compartilhar aqui o mapa mental. Onde que você pode usar? Na verdade, você pode usar em diversas aplicações, né? As mais comuns, as que eu já vi, primeiro, é identificar essa parte da incrementalidade, principalmente em canais como, por exemplo, a busca paga, o paid search. Então, às vezes existe alguma coisa assim, ai, será que se eu ficar bidando para a palavra-chave de marca, realmente dá impacto, não dá impacto? Estou sendo bobo em fazer isso. Aí, enfim, eu sou daquela que defende que sempre tem que estar bidando para a proteção da marca, mas às vezes existe esse questionamento. Então, aí você pode fazer esse teste, esse GeoLift, que basicamente você vai cortar a busca paga de algumas regiões do Brasil e ver qual que é o efeito, né? Então, a gente fala que quando você corta canal de uma região específica, você está fazendo aqui um GeoLift reverso. Então seria um GeoLift reverso, mas o princípio é o mesmo. Muito que eu usei. E a parte de validação de canais offline. Então, por exemplo, rádio, televisão, outdoor, esses canais aí que fica complicado você saber ali, porque você não tem UTM, você não tem ali algo que pode ser muito confiável para medir as conversões, então é por isso que você pode usar o GeoLift para isso. Você pode aproveitar ali o Brasil e também eu usava muito nessa parte, por exemplo, para entender afiliado. Então, afiliado está canibalizando o processo aqui de abertura de conta, tá ou não? Então, por exemplo, aqui, esse foi um exemplo no México. Então, a gente trabalhava com muito afiliado no México. E aí a gente queria saber se, na verdade, esses afiliados estavam nos ajudando ou estavam piorando a situação, né? Porque o afiliado ele vai correr atrás do mesmo cliente que você. Então você tem que entender também se ele realmente está te ajudando no negócio ou ele está competindo ali, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal?
Não? Beleza. E aí, falando em principais benefícios, né? É o benefício que você não fica precisando aí de estrutura de tracking, né? Basicamente, você não precisa ali dos sinais digitais, você só vai precisar mesmo. Você vai ver que o modelo mais básico é basicamente o que contém data, contém a região e contém a quantidade de conversão. Com essas três informações, você já consegue rodar ali um modelo, né, do GeoLift. Existem dados que você pode colocar, alimentar esse modelo para ser melhor, sim, mas eles são opcionais. Eu coloco, mas não precisa, assim. Tem gente que só roda com essas coisas. Então, se você tem esses canais ali com um tracking mais complicado, pode usar isso mesmo, tá? E em relação às principais limitações. Então, também é aquilo, gente, não é a bala de prata que vai resolver todos os problemas. Ele é mais uma ferramenta ali que você vai usar como, né, como recurso para alimentar a tomada de decisão. Então, uma coisa, primeiro, ele não é ali um randomized teste como um teste AB. Então, não é que você vai ter ali uma audiência totalmente homogênea, que vai receber o mesmo tratamento, como se fosse ali um teste AB ali randomizado, bonitinho, né? Porque você vai ter uma região ali que tem alguma parte ali que sofre o efeito, mas você não pode garantir que todo mundo vai sofrer aquele efeito, que nem televisão, né? Você não vai garantir que todo mundo naquele estado vai ver a televisão, vai ver a sua campanha. Às vezes você pode ter escolhido um canal ali que é um canal errado. Às vezes você escolheu a TV Jequitinhonha e a TV Jequitinhonha não corresponde à realidade, não é todo mundo que vai ver. Você vai fazer a propaganda na Ana Maria Braga. Você sabe que não é todo mundo que vai assistir o comercial ali do Ana Maria Braga. Então, tem esse problema também. Deixa eu ver por que o meu microfone tá aqui. Tá. Outra coisa, em relação a tempo. Esse tipo de teste leva um certo tempo para ser executado, tá? Eu, pelo menos, eu gosto ali de estar rodando umas 4 semanas. Também depende muito do ciclo de compras ali do seu negócio. Tem ciclo de compras que são mais enxutos, são mais curtos, tem os que são mais assim longos, depende muito da transação. Mas eu gosto de ter um certo tempo, por quê? Porque principalmente quando você vai ter canais como televisão e rádio, como a gente viu na nossa aula de Marketing Mix Modeling, a gente tem o efeito do ad stock. A gente tem aquele efeito remanescente que acontece depois que você pausa o investimento do canal, que ele vai durando por um certo tempo. Então, é por isso que você tem que rodar ele, parar um certo tempo, não é que você vai rodar o teste para pum, analisar. Não, tem que ter paciência. Existem alguns testes que eles são mais interessantes, então, performance de canais é interessante, televisão, rádio. Agora, se você for querer medir, eu quero ver se o criativo XPTO funciona melhor, aí você vai fazer um geoteste, assim. Eu já pensei nisso, mas eu vi que, na verdade, eu precisaria de uma base muito grande, de um investimento muito grande também. O Eduardo perguntou: esse tempo varia se for usado um canal online ou é a mesma coisa? Se for um canal online, até que eu possa, né? Principalmente se for um canal bem online, assim, por exemplo, um Facebook, uma mídia bem digital ali, pode ser que a partir do momento que eu pause o investimento, depois eu já consiga analisar, né? Ou mesmo quando já está rodando, eu já consigo ver ali o impacto. Aí eu posso diminuir um pouco mais de tempo. Mas geralmente a grande parte eu usava no off, e no off eu sempre gostava de deixar um tempo a mais, porque tinha esse efeito aí do ad stock. Outra coisa, dependendo do país, pode ser difícil. Então, por exemplo, uma das boas práticas aqui no GeoLift, vocês vão perceber que tem que ter ali pelo menos 20 regiões disponíveis para o modelo rodar.
E tem país, tem região que você não consegue ali 20 unidades regionais. Então, você, por exemplo, no México eu consegui, no Brasil você consegue, mas se você for fazer algo, por exemplo, em países da Europa, alguma coisa assim, pode ser que fique um pouco mais delicado. Dá para fazer a nível de zip code, a nível de cidade, até dá para fazer a nível de zip code, cidade, mas aí também a mudança tem que ser um pouco maior ali, o lift tem que ser um pouco maior para ser notado. Outra coisa é o cross group contamination. Então, sempre essa questão de pessoas viajando. Então, na hora que você considerar também o teste, o controle, você tem que considerar também essa região. É uma região que tem muita pessoa que viaja, de um lugar para o outro. Então, por exemplo, você ir fazer um teste de lift geográfico usando São Paulo e usando as cidades do ABC. Fica muito difícil, porque as pessoas do ABC transitam em São Paulo, vice-versa, então vai acontecer uma mistura. Então, também na hora de você for decidir o teste controle, tenta fazer umas regiões um pouco distantes, um pouco separadas, justamente ali para que você não tenha essa interferência, tá? E evita rodar testes de lift geográfico quando as pessoas estão viajando e de férias. Por exemplo, a gente gostava muito de usar o sul do Brasil para fazer esses testes. Só que aí, às vezes, tinha, por exemplo, eu rodei uma vez um teste que eu fiquei muito triste, porque ninguém tinha me avisado isso. Eu sou uma pessoa caseira. Eu não sou uma pessoa baladeira, enfim, eu sou uma pessoa que está na caverna. Aí eu fui fazer o planejamento do teste e estava lá, assim, em Santa Catarina, em pleno Oktoberfest. Então, realmente, assim, ia ficar ali complicado, porque primeiro, as pessoas ali estão em feriado ali, muitas vezes estão trabalhando ali na região, como que eu ia ter uma região comparativa para isso? E outra coisa, as pessoas que vão para o Oktoberfest também viajam para outras regiões e podem viajar para o meu controle depois, e aí? Como que vai ficar? Então, eu também cometi esse erro. Ninguém falou nada para mim. Aí, na hora que eu fui começar a rodar, falei, putz, né? Depois, deve ser por causa do Oktoberfest. Falei, mas por que ninguém me avisou? Ninguém me avisou. Eu não saio para lugar nenhum. Então, é aqui. Isso aqui é uma das evidências que talvez, assim, saiu um pouco aí da toca. Faz sentido quando você vai fazer esses testes de mix geográfico, tá? E outra coisa, né? O comportamento de uma mídia regional não é a mesma como o do Brasil inteiro. Eu não escrevi interior aqui, mas é inteiro. Então, não é que você testou TV no canal Jequitinhonha Regional que o comportamento do lift que você teve vai ser o mesmo que se você for colocar na Globo, tá? Então, às vezes o povo quer economizar, às vezes o pessoal quer, vou fazer aqui nessa TV que é mais barato. Não, assim, então, se você for pensar um dia, vamos pensar que você está aí trabalhando para um grande anunciante, que você quer testar a Globo, teste um regional da Globo. Se você quer fazer Record, teste, faça um teste geográfico da Record. Se você quer fazer um teste de rádio e você vai fazer o Brasil inteiro sertanejo, faça um teste controle sertanejo. Apesar que eu não talvez nem seja tão ideal, porque sertanejo também depende muito da região. Então, vocês veem que existem várias coisas que vocês têm que levar em consideração, né? E, e outra coisa, que se você também for depender de medir impacto através de endereço de IP, IP address também pode ser algo um pouco delicado, porque tem gente que usa VPN, tem gente que usa bloqueador de IP. Então, assim, por exemplo, no Nubank não era tão problema, porque a gente sempre pedia meio que as informações das pessoas, né? A gente estava pedindo ali, a gente conseguia analisar. Na hora de fazer tráfego do site, às vezes ficava um pouco sujo, mas dava
para lidar, mas pode ser que dependendo do mercado, essa questão de mascarar o IP, o pessoal use bastante. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Essa é a teoria do GeoLift, alguns aprendizados. Antes de ir para a prática, antes de ir para o R, alguma dúvida? Na área dos canais fáceis e difíceis, qual é a diferença entre rádio, outdoor para podcast, por exemplo? Por que Cara, podcast é pode. mais difícil? Você consegue isolar uma pessoa a escutar um podcast geograficamente? Entendi. Entendeu? Então, assim, por exemplo, a campanha você consegue fazer o targeting da campanha e tal. Televisão também. Tem a televisão regional. Rádio também, mas o podcast, influencer também é difícil, porque é difícil que o influencer fique. Você restringir o alcance do influencer em uma região também. É meio complicado. Você pode falar, ah, não, mas tem influencer regional. Mas aí a gente entra nessa limitação aqui, né? O comportamento de uma mídia regional não é a mesma como do Brasil inteiro, porque daí você tem o carisma do influenciador também aqui entrando em jogo. Então, existem canais ali que são mais fáceis, outros que são mais difíceis. Então, tem que ver essa questão do isolamento. Beleza? Agora, então, pessoal, o que que nós vamos fazer? Nós vamos rodar aqui o nosso R, tá? Nós vamos aqui usar a nossa biblioteca aqui do GeoLift, tá? Eles possuem um tutorial muito bom, que, enfim, vou usar até o mesmo dado que eles, porque tá bem claro e as empresas que eu estou trabalhando não têm tanto dado assim, e não são a nível geográfico tão grande. Mas vamos abrir aqui a biblioteca aqui e o nosso R. Todo mundo está com o R aberto? Deixa eu até colocar o meu R aqui. Espero que a tela de todo mundo esteja parecida com essa. Se tiver parecido, já é um bom sinal, tá? Então, pode ter gente que já instalou isso na máquina, pode ser que vocês já tenham familiaridade com o R, tá? Aqui eu já tenho quase o mesmo tema também. Gente, eu não uso aquele tema branco, tá? Aquele tema bem ardendo os olhos. Até vou mostrar aqui para vocês aqui, né? Porque Eu ia perguntar como que coloca em modo noturno. então você vem aqui em Options, tá? Então deixa eu cancelar aqui. Tools, Global Options. Aí vai abrir isso aqui, tá? Aí você vai vir aqui, ó, aparência, tá? Aí Hum, aqui no aparência, vocês vão ver, tem várias aparências aqui, ó. Tem essa mais escura. Aí você vai ver qual que é a cor que te agrada mais, entendeu? entendi. Essa mais, uma vibe um pouco mais hacker aqui, sabe? Então, só não recomendo usar o claro, apesar que tem gente que gosta, né? Tem gente que, enfim, que tem maluco para tudo, mas aí só. E aí, se você clica em apply, e aí vai aplicar. Beleza. Se você não instalou nada, no R, pessoal, funciona muito parecido como se fosse, né, Python. Existem uma série de pacotes que você tem que instalar para funcionar, né? E aqui a gente vai instalar o pacote aqui do GeoLift. Para a gente instalar esse pacote, a gente vai ter que ter alguns comandos aqui. Eu vou até mandando no chat o comando, porque daí já fica mais fácil também para vocês. Mas o primeiro que nós vamos usar é esse aqui de instalar o package. Então, vocês podem vir aqui
Vocês vão ver que tá até piscando aqui para você digitar o comando, é como se fosse, né? E aí vocês vão digitar aqui, ó, install packages remotes. Aí vai abrir, instalou. Aí o pacote. Por que que você está instalando esse remotes? Porque a biblioteca, o GeoLift, é uma biblioteca que o repositório dessa biblioteca está no GitHub, tá? Então, você vai instalar isso aqui. Aí você vai instalar esse pacote aqui, remotes, muito para a gente pegar ali o dado de exemplo. Provavelmente o seu vai rodar, porque o meu já está instalado. E depois o remotes do GeoLift. Então, aí você remotes, dois pontinhos, install GitHub. Aí aqui é o nome do repositório do GitHub que tá o pacote. Então é do Facebook, então vocês vão ver que tá Facebook Incubator barra GeoLift. Vocês podem acessar também informações e documentação da biblioteca dentro do GitHub também, tá? Então vai aparecer um monte de coisa, vai baixar um monte de coisa. O meu aqui, como já está instalado, não vai instalar nada, mas o de vocês vai. Vou esperar um pouquinho para ver se já baixou tudo aí. Beleza, às vezes demora um pouquinho mesmo para baixar. É bastante coisinha. Aí, Fernanda, é assim que instala pacote no R? É assim. Então, olha para vocês verem, já eles vão começar a ter exposição a R, gente. Que é assim. Tem outros pacotes de GeoLift que não seja só do Facebook? Existe, existe. Então, deixa eu mostrar aqui para você. Existe uma biblioteca que aqui eu comentei que é o Causal Impact, que é do Google. Deixa eu ver se eu consigo. Que é essa aqui, que é uma biblioteca do R também, que é interessante que os caras até explicam a matemática por trás e tudo mais. E tem uma outra biblioteca que é o Market Matching, que é esse aqui, que é do Google também. Tem a outra que é GeoX, Google. Ué, não estou achando aqui, mas existe. Será que tá aqui?
Ah, GeoExperiments. Mas é já uma biblioteca mais antiga já. Mas as que o pessoal mais usa é essa de inferência causal e essa do Meta mesmo, que é o GeoLift, porque tem uma documentação muito boa, é mais tranquilinha de usar. Foi aí o pessoal? Terminou. Beleza, beleza. Tá? Então, aqui a gente vai mexer, enfim, né, não com dados tão grandes assim, Arthur. Até porque você vai ver, assim, que não precisa de tanta informação. E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai ter que ativar essa biblioteca GeoLift, né? E como que você ativa essa biblioteca? Você vai digitar esse comando aqui, ó, library, biblioteca, GeoLift. Então, você vai carregar essa biblioteca aí dentro do seu ambiente do R. Aí carrega rapidinho, vocês vão ver que vai estar carregado já. Aí o que que vai acontecer? O próprio GeoLift, ele tem aqui dentro já alguns dados de demonstração, que é bom porque já está em um formato já limpo para a gente, então até para a gente não ficar gastando muito tempo aqui na limpeza dos dados, então a gente vai aqui dar uma ativada aqui no. Então a gente vai chamar esse dado aqui, que é esse GeoLift pré-teste. Então, esse GeoLift pré-teste é uma tabela. Eu vou até mostrar para vocês aqui no RStudio, é legal que ele vai mostrar exatamente a tabela que a gente está aqui usando, que a gente está importando. Até ele aparece aqui. Eu dei uma clicada nele. Aí ele é uma tabela aqui dos dados dos Estados Unidos, que a gente tem 3 variáveis. Então, essa é realmente o dado mais enxuto que você precisa ter. Então, você não precisa ter nada de UTM, você não precisa ter, enfim, nenhuma informação. Você vai ter que ter só a data, a região e quanto aqui você tem de conversão nessa região nesse dia, tá? Aqui pode ser vendas, pode ser instalação de aplicativo, pode ser acesso à plataforma, então esse Y pode ser aí a variável alvo que você quer ver o incremento, tá? Para muita gente pode ser quantidade de clientes novos, mas se você estiver fazendo campanha de app install, por exemplo, é app install. Aí você roda. Aí, deixa eu ver se aqui. Tá. Para rodar esse teste, né, eu falei para vocês que é interessante ter ali umas 20 regiões para você rodar o modelo, para fazer o assignment. E em relação a dados históricos, né, essa é a instrução da própria biblioteca também. E caso você quiser rodar outro modelo também, ter pelo menos 6 meses de dados diários. Então, coletar durante aí 6 meses dados de venda, dados de instalação por região. Caso você tiver dado semanal, é interessante você ter dado aí de um ano inteiro, no passado. Porque muitas vezes pode ser que haja algumas flutuações sazonais, quer ver realmente se tem um padrão, então é importante que você tenha esse histórico aí suficiente, né? Então, por exemplo, muitas vezes você está trabalhando até com uma empresa muito nova, uma empresa que recentemente tem essas informações, é bom esperar um tempinho para que você consiga fazer com que o modelo identifique esses padrões aí.
mas ok. E aí, o que que nós vamos fazer? Temos aqui o nosso dado, importamos ele aqui para dentro do R, você pode ver que ele está aqui importado, tem aqui essa janela aqui chamada Data, então todos os dados, todas as tabelas que a gente for gerar aqui dentro do R vai aparecer nesse Data, tá? Então vai aparecer, quando a gente terminar, você vai ver que vai aparecer vários datasets aqui, porque eles vão estar todos aqui registrados. E o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma função para ler essa informação. Então, a gente quer alimentar essa informação dentro aqui do pacote. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou mandar aqui o comando feito para vocês. Deixa eu só. No Zoom fica. Não sei o que acontece. Ele fica no formato meio zoado, mas caso vocês tiverem problema, aí vocês falam comigo. Ficou formatado, bonito, mas eu vou explicar aqui o que cada coisa quer dizer, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai salvar aqui esse nosso dado numa variável chamada geotestData pré-teste, que aqui a gente só tem dado antes do teste, a gente não fez nenhum teste, a gente ainda vai ter que escolher quem que vai ser o teste, quem que vai ser o controle, a gente não escolheu ninguém. A gente só quer dar uma analisada aí nos dados geográficos. Então, a gente vai salvar isso nessa variável e ele vai precisar de alguns parâmetros, tá, gente? Então, ele vai precisar, qual que é o dado que você vai usar de referência? É a nossa tabela aqui, GeoLift pré-teste. Aí ele vai falar qual que é a coluna de dados que você vai usar, de data, o Date ID. Então, qual que é o nome da minha coluna de data? É Date. Então, aí eu escrevi Date. Qual que é o ID da minha location? Qual que é a coluna onde está a cidade, o país, o estado? Tá escrito location. E qual que é o Y? O Y também aqui o nome Y. Então, é para você fazer meio que um mapeamento aí de que variável quem é quem, tá? Aí aqui ele vai ter um comando aqui que é o X. Assim, você tem outras variáveis que você quer acrescentar nesse modelo, então pode ser que, por exemplo, no Nubank eu queira taxa de crescimento desse estado que eu quero colocar aí. Eu quero colocar porcentagem de gente com nome sujo. Então, algumas variáveis aí que possa ajudar na formação do meu modelo. O formato da data, e aqui eu coloquei um summary igual a verdadeiro, só para aparecer ali um resumo aí desse dado que ele conseguiu ler. Outra coisa importante aqui, pessoal, dê uma olhada nesse dado antes, se tem NA, se tem coisa vazia, porque se tiver NA, se tiver coisa nula, ele vai dropar, ele não vai ler essa informação. Então, dê uma olhada nisso antes. Aqui essa tabela tá bem clean. Essa tabela tá bem clean. Então, vou dar um enter. Dando um enter, você já viu aqui que o dado foi alimentado nessa variável aqui. Eu tenho 40 locations, 90, beleza, 40. Beleza, é um dataset bem pequeno, mas vamos usar ele como referência aqui. Então, tem 40 locations, o que tá bom aqui para nossa realidade, tá? Beleza. Rodei e tudo mais. Uma coisa boa que a gente sempre recomenda fazer é dar uma plotada no dado, para ver se, enfim, como que está esse comportamento dessas regiões, assim, eu consigo já ver que tem uma região muito diferente da outra, tem alguma coisa que eu tenha que mudar, tem algum outlier aqui, então vamos dar uma plotada nesse dado. Eu vou usar aqui o comando geoplot. Uma plotada. O que é uma plotada?
É mostrar em gráfico, tá? Isso que é uma plotada. Então, vocês vão usar esse comando aqui, esse geoplot, é uma própria função dentro do pacote. Então, aqui a gente não está usando nenhuma função específica do R, a gente está usando mais funções do pacote mesmo. Então, ele é bem intuitivo para quem não tem tanta familiaridade com o R. E aqui, assim, mais uma vez, que parâmetros que você tem que indicar para fazer o gráfico? O dado, que é esse geoteste, onde está o Y, qual que é a variável de tempo e a location para ele conseguir fazer o plot. Aí o que eu gosto do, do RStudio é isso aqui, que você vê que você tem o código de um lado, as variáveis aqui em cima e o gráfico embaixo, entendeu? Então você consegue enxergar tudo aqui, é o seu painel de controle. Você pode até exportar isso aqui como figurinha, então se quiser usar como imagem, alguma coisa assim, você consegue. Mas aqui aí você vai conseguir ver se tem algum comportamento, algum estado estranho. Talvez tenha um outlierzinho aqui, mas de resto parece que ok. Tá, tá ok. Podemos continuar, tá? Aqui tá bonito. Pode ser que nas tabelas de vocês fique uma bagunça, então também é sempre bom dar uma observada. Isso aqui também é um bom sinal de que, se você for fazer um geoteste, ele vai ser bem sucedido, porque você vê que tem uma certa uniformidade entre as regiões, tá? Então, você vê que na hora que o computador, que o modelo for fazer o controle sintético, ele vai conseguir escolher bastante região, vai poder fazer ali uns pesos apropriados, então parece que pode dar bom. Agora, beleza. Porque o Time ID e não porque o Date ID. Cara, você pode talvez trocar aqui também. Vamos ver se. ah, olha, não foi. No missing arguments, return menos infinito. Deixa time por enquanto. Fernando, não teria que ser Oi, o data ID igual a data date, não? oi? Ficou time ID igual a date. Não seria Hum, date ID igual a date, não? vamos ver aqui. Não, tá dando. Aesthetics are not valid data column. É alguma coisa no gráfico que tá dando ruim. Coloca time aí que depois eu vou investigar o porquê que tá dando ruim isso aqui. Mas estranho porque deveria dar. Depois eu dou uma olhada nos parâmetros porque que tá pedindo. Porque nem existe, né? Nem existe essa coluna aqui. Ou pode ser mesmo, né? Que o time é um parâmetro para definir o eixo para dizer que é tempo, né? Na verdade, né? É um eixo de tempo, não o nome. O que pode ser também que seja válido. Eu vou dar uma olhada aqui, depois nos parâmetros da função para entender melhor o porquê.
Mas, enfim, plotamos isso aqui. Ainda a gente não escolheu quem que é o teste, quem que é o controle. E para isso, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma coisa que é chamada Power Analysis. Ou seja, a gente vai ter que dizer aqui, né, qual que é a duração do nosso teste, calcular quem vai ser os grupos testes, os grupos controles, o quanto que a gente tem de budget para gastar, estabelecer ali as condições do teste e qual que é ali o mínimo detectável aí de lift que a gente quer nesse teste para que a gente consiga falar se realmente teve uma mudança, se realmente não houve uma mudança. Então, eu coloquei aqui que basicamente é o seguinte: nesse Power Test, a gente vai basicamente alinhar as expectativas. Então, qual que é ali o mínimo efeito detectável que a gente vai usar aqui no teste? Porque dependendo aí do lift, tem lift que é tão pequeno que o teste ele não consegue notar. Ele não consegue perceber. Então, o quanto que de lift que a gente está disposto e que a gente acredita que realmente a gente vai conseguir medir? Qual que vai ser o investimento esperado nesse teste? Porque é um teste que, né, tem dinheiro envolvido, então a gente precisa saber. Quais são as melhores regiões e a duração do teste? O bom disso é que você, por exemplo, você consegue, através de algumas funções também prontas aqui, você consegue identificar todos esses parâmetros aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Para rodar esse Power Test, a gente tem uma função, é uma função bem longa, que chama GeoLift Market Selection. Sua mensagem é muito grande. Por que que a mensagem é muito grande? Mas eu vou colocar no mapa mental. Vamos ver se tem aqui. Ah, tem aqui já. E vai ser essa função aqui, Market Selections, que nós vamos usar para a gente rodar o nosso teste. Aí o que vocês vão fazer? Copiam isso e cola no R que eu vou explicar cada parâmetro aqui para vocês. Ele vai parecer isso aqui, ó. Rodou aí do lado de vocês? Se rodou, beleza. Ok. O que esses parâmetros aqui quer dizer? Isso aqui é bem importante, tá? Porque você vai definir o seu teste de controle baseado nisso. Então, a primeira coisa que a gente tem nesse Market Selection é a parte do dado e a parte dos períodos de tratamento. Isso quer dizer
qual que é a duração do seu teste. Aqui você pode colocar, enfim, a duração do teste que você quiser. Se você quer que o seu teste dure uma semana, 14 dias, um mês, mas aqui vocês pensem que vocês querem que pelo menos o seu teste dure ali um ciclo de compra completo do seu usuário. Então, se você sabe que o seu usuário leva em média 2 semanas para comprar, tomar a decisão aí de comprar, você coloca aí, né, uma semana. Você pode colocar também, assim, algumas opções para ele. Então, aqui eu coloquei a opção de 10 e 15 dias. Então, eu posso falar aqui para o R, olha, no mínimo 10 dias, no máximo 15, que eu quero que o meu teste rode, tá bom? E aí ele vai fazendo essas simulações. Esse N aqui, ele é a quantidade de mercados que eu vou testar. Então, aqui que eu falei, eu posso colocar um mercado só que eu quero testar, 2, 3. Então, ou se eu quero testar muito mais, então aqui eu estou falando para o meu modelo. Olha, cara, me dê opções com 2 mercados, 3 mercados, 4 mercados e 5 mercados, tá? Aí eu tenho outro, que é a parte de effect size, que aqui seria o quanto de lift é esperado ter no meu teste. Qual que é o mínimo de lift que eu quero que o meu teste consiga medir? Então, eu estou falando aqui que eu quero que o meu teste consiga medir pelo menos lifts aí de 5 a 5%. Então, pode detectar lift de 5%, lift de 10%, 15%, 20%, até 50%. Por que que eu estou dando essas opções pro R? Porque quanto maior o lift esperado, menos dado eu vou precisar para o meu modelo, o teste pode ficar mais barato também, o número de conversões que eu preciso vai ser menor, então eu quero simular para ver minhas opções aqui, tá bom? Tem esse look back window aqui, que se, assim, basicamente é o quanto que você quer que eles vão analisando no passado o seu dado. Então, se o seu dado ele é mais diário, você pode, e é constante no dia, você pode colocar o look back window de 1. Agora, se o seu dado ele tem um componente que de semana, por exemplo, dias da semana, ele vai mudando, aqui eu recomendo que você coloque, por exemplo, um look back window de 7, porque a cada 7 dias você vai ter ali uma variação diferente. Aí aqui você tem a opção de incluir ou excluir mercados. Então aqui, por exemplo, eu sempre falo, coloca aqui nos meus mercados, eu quero testar Chicago. Pode ser que você queira testar sempre Minas Gerais, porque Minas Gerais é um bom mercado que você gosta de testar sempre Minas Gerais. Então você pode falar, faço questão de testar Minas. Ou você pode excluir aqui outros mercados. Então, por exemplo, no Brasil, eu não quero testar o Acre, eu não quero testar o Amazonas, não, ou algum outro estado, não quero. Você pode tirar também, tá? Aí aqui a gente tem uma parte que é o holdout. O que que é o holdout? É basicamente a porcentagem de conversões que você quer deixar para fora do seu teste, então que você quer que seja mantida como controle. Então aqui pelo menos 50% tem que ser controle, tá? 50% das conversões ali do país. Aqui já são alguns dados de custo por conversão incremental, isso aqui é tipo, opcional, não precisa colocar. E nem a informação de budget também não precisa colocar se você não tiver essa informação de budget, tá? Aí aqui, o alfa é o nosso confidence interval. Então, se eu quero, por exemplo, um confidence interval de 90%, eu coloco aqui 0,1. Aí aqui, para gerar
quero correlações. E aqui, se o seu teste é um two-sided ou one-sided. O que que seria two-sided e one-sided? Basicamente, o two-sided ele vai medir tanto a diferença positiva quanto a diferença negativa. Então, ele vai calcular meio que o net entre essas duas. Se você for fazer o one-sided, ou ele vai calcular só negativo ou só positivo. Então, são esses os parâmetros que você vai colocar no seu teste. E aí, ele vai rodar isso aqui para vocês, tá? Ele já vai rodar para vocês até um ranking. Então, vocês vão ver aqui ó, que está ranking. Inclusive, ele vai falar para você quais são as melhores regiões para você testar. Então, você não vai ter que ficar ali pesquisando muito, que ele já vai explicar. E como que você vai ler esse dado? Então, aqui, por exemplo, você vai ver a localização. Então, quais regiões você vai usar como teste. A duração desse teste, que pode ser tanto 10 como 15 dias, porque a gente pediu para simular isso. O effect size aqui, então, qual que é o mínimo de lift que é necessário ter nessas regiões para que o teste consiga detectar. Aí ele tem esse campo, esse average scaled L2 imbalance. O que que é isso? Aqui, basicamente, ele está falando o quão eficaz ele é de gerar um controle sintético para essas regiões aqui de teste. Então, você quer quanto mais próximo de zero, menos imbalance você tem e melhor tá essa geração de controle sintético. Então, você vai querer aqui, na hora de você escolher a região, as regiões que têm esse imbalance o menor possível. Aí aqui você tem o investimento, porque você colocou quanto você tinha de budget, quanto que era de conversão incremental. O mínimo detectable effect, aqui o mínimo efeito detectável, então uns é de 4,8, outros são de 10%. Aí aqui tem a proporção total de Y, aqui a porcentagem de conversão que vai estar assignada para o teste. E aqui o absoluto lift em zero. O que seria esse absoluto lift em zero? Seria se for simulado um lift de 0%. Ainda teria um lift nesse dado? Você quer que não tenha nenhum lift, né? Porque se tiver lift, se for zero lift, você quer que, na verdade, não tenha lift nenhum. Então, você vai querer também esse valor mais baixo possível. Então, fazendo aqui, rodando correlação, rodando tudo isso aqui, eles perceberam que chegaram a esse ranking aqui, de 4 cidades, um ranking de 2 cidades, e essas duas ficaram ali em primeiro lugar. Pergunta: elas ficaram empatadas. Qual dessas duas regiões, não, duas locations, você escolheria para rodar o seu teste? No caso aqui ficou empatada foi Chicago e Portland, é Ficou isso? essas duas, ficou essa aqui, ó. Esse ID 1, que são essas 4 cidades. Chicago, Cincinnati, Houston e Portland. E um outro que é só Chicago e Portland. Mas não empatou também com o ID3 no holdout? Porque tá o mesmo número, correto? Não no rollout, você tem que ver aqui o rank, tá vendo o rank? Ah, é no rank mesmo. Tá. Esses dois ficaram aqui na primeira posição. Então seria melhor fazer com Chicago e Portland, porque são duas, né? Tem menos variáveis para analisar. Sim, sim, ficaria. Eu escolheria essa aqui. Por quê? Porque são duas cidades, tá? O investimento é menor. Uma coisa é fazer propaganda em 4 cidades, outra coisa é fazer propaganda em 2, tá?
E aqui tem a mesma duração. A única coisa que joga contra essa opção é a parte do quanto de efeito tem que ser detectável. Tem que ser detectável que 10%. Aqui, lifts menores, ele já consegue detectar. Então, aí você tem que também ser otimista, né? Você acha que 10% é o que eu vou conseguir detectar, é um lift esperado, é um efeito que eu quero detectar. Então, aí, se você tiver ok com isso, a cidade 2 aqui é a melhor cidade aí para você fazer o seu teste. Assim, as duas estão no ranking 1, mas a que tem o ID2, ela tá melhor, pelo menos em questão da correlação, né? Que tá um pouquinho maior, correto? Também, exatamente, exatamente. Ele vai meio que aqui no ranking, ele já dá meio a sugestão dele. Uhum. Mas aí você vai olhando aqui, aí você vai vendo que existem algumas variáveis que está bem melhor nesse ID2 do que no 1. Então, por exemplo, assim, balance aqui, o 2, ó, ele está menor, o que é um bom sinal, porque ele tem que ser o menor possível mesmo, né? Então, faz sentido, tá ganhando. Investimento menor também, então, melhor opção, né? Se o investimento tá menor, tô gastando menos dinheiro. A questão aqui, ó, o lifting zero aqui, né? Então, se eu simular um lift de 0%, aqui só vai acusar um lift de 0,001. Então, é bem pequeno, que você quer que seja pequeno mesmo, tá? Então, assim, as coisas estão jogando muito a favor aqui do 2. O que aconteceu aqui nesse caso foi que aqui o 1 ele fica meio empatado, por quê? Porque ele, na verdade, ele consegue detectar efeitos muito pequenos, efeitos bem granulares, sabe? Então aí vai depender muito assim do tipo de teste que você está fazendo, assim, se você é algo que vai ser um lift pequeno, e aí faz sentido. Se não for algo que tenha um lift pequeno, aí o 2 realmente é o grande vencedor, é o grande ganhador aqui no caso. E esse investimento é um investimento total, por exemplo, no ID1 seria o investimento total das 4 cidades juntas? Isso, exatamente, Entendi. exatamente, exatamente. Aí, uma coisa que aí você pode até plotar uma curva para você entender também, ver visualmente como que é essa questão de detectar efeitos, né? Então, vou mandar aqui um código para você plotar. Aí, deixa eu só. Que aí você vai plotar aqui o Market Selections, né? Que foi o que você. A variável. O Market ID 2, então é esse que a gente vai escolher, né? Que é o de Chicago e Portland. E aí a gente pode colocar aqui. Que a gente pode perceber algumas coisas. A gente pode perceber que para o Power tá ali grande mesmo, ele tem que estar ali pelo menos 10%. Então, o efeito que tem que ser detectável nesse teste tem que estar acima realmente de 10%. De preferência, quase chegando. Tem Então, um limite para o Power? Se, por exemplo, tivesse 70%, seria algo que já é um problema para entender se tem algum erro nos dados, algo do tipo assim? depende, assim, depende muito do teste, assim. Então, se for algo que é reversível e algo que você quer mais verificar realmente se funciona mesmo, você já tem uma certeza maior, aí um power menor não tem tanto problema, sabe? É mais. É mais aí depende muito do seu apetite para risco também, né? Hum.
Mas não entendi, Fê. O que que a gente não tá vendo nesse gráfico? Como é que poderia interpretar? Aqui, basicamente, é você ver, basicamente, aqui, ó, effect size, né? O Uhum, quanto que tá o poder do teste, dado aqui as diferentes faixas de investimento. É mais só para você dar uma olhada. Então, você tem que investir aqui pelo menos os seus mais de 50, 60 mil aqui, para a gente ter ali um efeito mínimo detectável aí de 10% para a gente ter o full poder do teste, entendeu? hum. Então são os Ah, critérios para poder tocar, né? isso, exatamente, exatamente. É mais para confirmar se está tudo bem, se está tudo certo. Aí, se a gente for fazer outra coisa aqui, deixa eu mostrar para vocês. Colocar trocar o false por true, vocês vão ver que vai aparecer uma tabelinha aqui embaixo. Aí, essa tabela, o que que seria essa tabela? Essa tabela, ela vai fazer uma simulação. Então, ela vai simular aqui 10% de lift, tá? Ela vai simular no modelo aqui, nessas regiões, 10% de lift. E aqui, com 10% de lift, você vai ver se, por exemplo, esse imbalance ainda está baixo, quais seriam as regiões, o peso de cada região. Então, você vê que Cincinnati e Miami, por exemplo, vão ter os maiores pesos no controle sintético. Então, mais algumas informações adicionais, caso você quiser entender as cidades que vão montar esse controle, se você tiver realmente esse lift, o quanto que o seu controle sintético vai ficar bom. Então, você vai aqui fazendo essas simulações. Mas é só para verificar mesmo que tá tudo ok. Mas aí no caso esse maior deu o peso, né? Do modelo. Quanto maior, melhor, Isso. então. Isso é quanto mais esse estado vai influenciar no controle, entendeu? É o peso desse estado no controle. Lembrando que o controle que a gente está fazendo é um controle sintético, que é vários estados juntos. Uhum. Só que cada estado tem um peso diferente para montar esse controle, não é o mesmo peso para todo mundo, né? Então ele tá dizendo qual estado vai ajudar mais ou vai ajudar menos. Mas nesse ponto a gente já decidiu que vamos fazer em todos esses estados, ou isso podia ser usado como forma de decidir quais estados eu quero usar como controle? Aqui a gente está colocando todos os estados como controle. Hum, Pensa que o único estado que você vai ter a interferência são esses dois. São o Chicago e o Portland. uhum. Somente esses estados vão ter canal, vão ter investimento. O resto vai ficar tudo como controle. Entendi. Então a gente não se limita só mais a um. Que nem você tinha mostrado antes, né? A correlação de um por um, mas agora a gente tem Exato, várias formas de exato. comparar. Exatamente, exatamente, exatamente. Porque correlação um por um, se acontecer qualquer coisa no controle, nesse um controle que você tem, acaba com o seu teste. Então, por isso que o ideal é você ter um controle que ele é meio que montado por causa de vários estados, né? Uhum. E aí, beleza. Então, vamos supor aqui que a gente escolheu o- os dois estados, o estado de Chicago e o estado de Portland, para rodar o nosso teste. Faz sentido? Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos agora carregar um dataset novo, que ele é o resultado do teste. Então, esse Data GeoLift Test aqui. Então, você vai carregar ele. E aí, você vai ler
esse dataset também. Então, a gente vai usar o mesmo comando que a gente usou antes, o geodataRead, a gente vai usar o mesmo. Então, a gente só colocar aqui. Rodamos. Uma coisa que vocês vão perceber é que a gente tem as mesmas 40 locations, mas agora o período está 105. Então, aumentou. Então, se for aqui na nossa variável, a gente vai perceber que aumentou, né? Antes a gente tinha 3.600 observações, agora a gente tem 4.200 observações. Então, aí teve um tempo que o teste rodou. Então, agora você vai analisar este teste. Aí a gente vai printar também, plotar, né, o teste. Então, a gente vai plotar. Uma coisa importante é colocar esse treatment start aqui, que é o 91, que é o dia 91, que começou o teste, para que ele consiga traçar uma reta e mostrar ali onde que o teste começou. E agora a gente vai mandar isso aqui, esses dados do teste, para o pacote analisar e falar para a gente quanto que foi o lift. Então, que aí a gente vai usar o comando, que é o comando geolift, que é o nome da biblioteca. Então, a gente vai... Que é esse aí. Que basicamente, o que que você vai ter que dar para esse comando geolift? Vai ter que dar onde que é o Y, que é a coluna Y, qual que é a tabela, que é essa geotest data test, quais são as localizações que você rodou o teste. Então, aqui eu rodei em Chicago e em Portland. Então, eu coloquei aqui, ó, Chicago, Portland, que foram as regiões que eu escolhi. Quando que o teste começou? Então, foi no dia 91. E quando que o teste terminou? Foi no dia 105. Então, a gente ficou ali 15 dias rodando esse teste. Aí você vai dar um Enter. Aí eu vou falar, beleza, rodou. Aí a gente só vai colocar aqui Geolift. Geoteste, na verdade, que é o nome que eu dei. E aí, ele postou aqui os resultados. Então, ele me disse que, na real, eu tive aí um lift de 5,4%, mas que ele foi significante, aí a 95% level, e existe 1,4% de chance de observar um efeito desse, de 5,4% ou maior, assumindo que, na verdade, não teve lift nenhum, então foi coincidência. Então, aqui a gente percebe que teve um lift, claro que se fosse maior seria melhor, né? E tem essa probabilidade de 1,4% que esse lift foi ao acaso. Aí depende muito, né, de, como eu disse, da aversão ao risco de vocês. Para mim, eu tô ok. 1,4% ali tá ok. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Mas para mim, conversando, eu alinhei com as pessoas da minha área, eu vi que 1,4% é interessante.
Quando começa para mim a ficar 2%, eu já começo a ficar mais preocupada. Para mim, o mais interessante seria se ficasse menos de 1%. Mas aqui eu já vi que tem um teste. Aí que posso dizer que ele tem ali o seu sucesso. Tá bom? E aí, como que eu leio isso? Aí eu leio o seguinte: eu sei o quanto que eu gastei nesse teste. E eu sei que essa quantidade de investimento me trouxe 4.667 conversões a mais. Aí eu vou basicamente calcular o CAC disso, que é o CAC incremental, e comparar esse CAC com os meus outros canais de mídia. Se esse CAC tá bom, tá no mesmo nível, tá comparável, beleza. Esse canal se mostra que ele é um canal bom, que eu posso continuar escalar ele, que ele é bom para conversão. Caso o CAC dele estiver muito ruim, aí não é um canal bom. Então eu não escalo ele na parte nacional. Então, quando eu fiz a televisão, o que que a gente percebeu? A gente percebeu que a gente teve ali. Então, pensa que eu, na minha campanha de televisão regional, eu consegui aqui 4.667 contas. E aí, só que eu gastei um valor ali, vamos fazer aqui a simulação. Eu gastei R$ 1 milhão. R$ 1 milhão. Um, dois, três, quatro. E trouxe aí 4.667 contas. Tive um CAC de 214. Um CAC de 214, para mim, supondo que o meu cliente está valendo 1.000, tá bom. Agora, se o meu cliente valesse duzentão, já seria bem ruim. Então, aí com esse valor que eu vou tomar minha decisão se eu escalo esse canal, se esse canal é realmente efetivo ou não. Então, é assim a decisão que você toma depois com os resultados desse teste. Outra coisa que você pode fazer para dar ainda mais detalhes sobre o teste é você usar esse comando aqui de summary. Summary geoteste. Então, ele vai basicamente gerar uma tabela aqui para vocês, onde ele vai dar algumas informações, por exemplo, sobre p-valor, para ver se foi realmente válido o teste do ponto de vista estatístico. Vai dar aqui a informação do L2 imbalance, que é o quanto que esse controle sintético ele, ele fez sentido, ele realmente está ali adequado. Então, e aqui também ele dá o peso dos estados. Então, aqui Cincinnati, Miami, então ele fala quais regiões teve o maior peso para esse controle sintético. E aí você pode plotar isso aqui também. Então, você pode usar a função plot, geoteste, aí type é lift. Vou mandar aqui para vocês. Que aí vocês conseguem ver um pouco mais, assim, vocês conseguem perceber que o controle e o tratamento, assim, né, que é o controle sintético, ele fica bem coladinho antes do teste e depois do teste ele tem um descolamento. Então, ele tendo esse descolamento, você já consegue perceber que aconteceu
realmente um lift. Ai, Fernanda, foi um descolamento pequeno, mas aconteceu. Ó. Você pode ver aqui que tem alguns pontos aqui que teve um descolamento até que grande aqui, ó, nessa região próximo de 100. E antes não, antes era bem coladinho. Isso é um sinal de que realmente teve o lift. Se você quer ver uma diferença mais pronunciada, você pode aí na hora de projetar, você pode colocar no lugar do tipo o tratamento médico que essa pessoa recebeu. Então, é o ATT. E aí aqui você pode ver que realmente teve um efeito positivo aqui no pós aqui o teste aqui, um efeito positivo ali de tratamento nessa região, na nossa região de teste também. Então, isso mostra esse descolamento e esse crescimento aqui mostra que realmente teve um efeito positivo aí esse canal. Poderia ter sido um efeito maior? Poderia, mas 5,4% tá válido ainda. Aí você vai calcular o CAC, como eu falei para vocês, e ver se esse CAC faz sentido, se é um CAC sustentável. Alguma pergunta? Esse, isso está sendo comparado com o quê? Que vai de 0 a 100? Timestamp? Onde que você está vendo o No timestamp? plot. Tá sendo comparado de 0 a 100, né? Ali no gráfico. Ah, sim, que são os dias, esses são os dias. Ah, tá. Pensa que a gente tinha ali, era 95 dias, tem até aqui. Tem, 95, agora a gente tinha, agora a gente tem 105. Antes a gente tinha menos, a gente tinha 90, tá vendo? Então é Uhum, por isso que aqui são os dias. Aí no dia 90 ele traçou isso aqui, aí uhum. ele começou o teste. Aí você vê que quando começou o teste, que aqui é o treatment period, ele faz até esse sombreado para falar que é o momento do tratamento, teve ali um efeito maior ali. Ah, então já, nesse caso já deu para ver um efeito quase imediato, né? É, assim, Da, você vê que ele deu uma descida, depois ele subiu, tá vendo? Que ele deu uma atrasadinha aqui, né? Ele foi, começou o teste, mas ainda estava descendo, depois ele subiu. Aqui no gráfico, mas pode ser também porque por isso, alguma coisa de dia da semana também. Por isso que é importante, na hora que você calcular a duração do teste, que você calcule num ciclo de compras assim, né? Que esteja alinhado com a duração do seu ciclo de compras. Então, por exemplo, se você está fazendo algo que é venda de casa, por exemplo, e aí a venda de casa demora muito mais tempo, você não vai ver isso em 15 dias, assim, 15 dias talvez você ainda veja a mesma coisa, entendeu? Uhum. Mas aqui que a gente está falando em compras mais curtas, assim, compra feita por impulso, por exemplo, aí você consegue ali, nesse intervalo de 15 dias, ver o efeito certinho, né? Porque você vê aqui que ele começa descendo, parece que tá igual aos outros, né? Começa descendo e depois de um tempo que ele sobe. Uhum. Até por isso que às vezes eu falo pro pessoal, pessoal, começou a rodar a campanha, não vai começar a querer plotar essas coisas, espera. Não espia o teste, espera concluir, espera, depois você vê. Justamente senão isso aqui, ó, começa a dar ansiedade pro pessoal, o pessoal fala, ah, tá dando tudo errado. Ah, Fica porque... mexendo em campanha. É, deve começar a mexer, dar desespero do povo. Fala, não, espera. Se você falou que a duração do seu teste vai ser 15 dias, espera os 15 dias. Nem pensa muito antes disso, sabe? Espera os 15 dias ali. Mas é isso, pessoal.
E aí isso aí é calculado para qualquer tipo de campanha, enfim, que vocês precisarem medir aí, offline, online também, dependendo do online, dá para fazer. Mas é essa biblioteca aqui. É uma biblioteca bem tranquilinha de mexer. A única coisa que é interessante prestar atenção é nesses parâmetros aqui, né? Definir o ciclo de compra, definir a quantidade de região, definir o alfa, se você quer acrescentar alguma região, tirar alguma região. Então, prestar atenção nessas coisas e começar a testar. Recomendo muito que, se você já tiver dados diários 6 meses ali, já até testa aqui, mesmo que você não tenha feito teste nenhum, só para ver se algum lift é detectado, sabe? Daí você fala, nossa, mas como que detectou lift se eu não fiz nada, né? Então, às vezes é interessante aí brincar com os dados que vocês têm na casa de vocês, na empresa de vocês, para vocês também entenderem como o modelo funciona, né? Aí, Fê, como é que a gente carregaria esses dados para analisar? Aí Tipo, você precisa pode direto de uma carregar. planilha? Isso, é uma planilha, é um CSV. É um CSV. Aí você pode carregar o CSV dentro do R também. Você pode. Existe o comando no R para isso, ou você pode aqui import dataset também. Tem aqui também, Ah, show. para você fazer a importação. Então é isso, pessoal. Espero que, enfim, vocês tenham entendido um pouco mais sobre o modelo. É um modelo que é bastante usado e que qualquer dúvida que vocês tenham também pode falar comigo, assim. Eu fazia tempo que eu não usava o R também, vou falar para vocês que geralmente eu uso mais Python para essas coisas, né? Mas o R ele tem bastante capacidade estatística, então vai ter muita biblioteca que vocês vão poder encontrar aqui. Então é isso, povo. Obrigada. Terminamos um pouco mais tarde, mas boa noite para vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Fê. Tchau. Ótima Tchau. semana. Tchau, tchau, gente.